Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do TJ São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós vamos lá, como sempre, a resolução de mais uma questão. Acompanha comigo então a leitura da questão. Questão original, que era do Excel XP, foi modificada para o Excel 2016 com finalidade didática e educacional. Lembrando que eu estou adaptando essas questões em função do edital que pediu o Excel 2016. Vamos à leitura. Observe a figura de uma planilha construída usando-se o Excel e a partir de sua configuração padrão para resolver a próxima questão. Utilizando a alça de preenchimento, a fórmula de C1 é copiada até C5 e o valor mostrado na célula C4 será... Bem, a questão pergunta qual valor vai aparecer na célula C4 após o usuário clicar na alça de preenchimento, que é esse quadradinho que aparece no canto inferior à direita aqui da seleção. Ele vai clicar e, como a questão disse, ele vai arrastar essa alça de preenchimento que está aqui na célula C1 da coluna C e da linha 1, ele vai arrastar até a célula C5. Então ele vai clicar na alça de preenchimento e arrastar até a célula C5. Isso vai fazer com que a fórmula que está aparecendo aqui em cima, dentro da célula C1, e que gerou o resultado 6, seja propagada para a célula C2, para C3, para C4 e também para C5. E quando ele arrastar, já que ele vai propagar como se fosse um ato de copiar e colar, como ele vai propagar esta fórmula que está aparecendo aqui na barra de fórmulas para a célula C2, C3, C4 e C5, ele quer que você dê o resultado que vai aparecer na célula C4, porque ele vai arrastar até a C5, mas aqui na C4 vai aparecer um resultado, e ele quer descobrir que resultado é esse. É muito importante que nesse caso a gente observe se a fórmula tem referências relativas ou absolutas. Referências absolutas são aquelas que têm cifrão, e o que tem cifrão é a parte absoluta, portanto não altera quando a fórmula se propaga ou eu copio e colo essa fórmula para outras células. Agora, quando não tem o cifrão numa referência de célula, como é o caso de B1, o 1/2, isso é só o valor 1 dividido por 2, é 1,5. Isso não é uma referência de célula, isso também não se altera. Quer dizer, as referências absolutas, aquelas que têm cifrão, como cifrão A e cifrão 1, não se altera. Os valores diretos, como 1 e 2, também não se alteram, mas quando é uma referência de célula, como é o caso aqui de B1, uma referência de célula que não tem cifrão, nós chamamos essa referência de relativa, e à medida que eu vou propagando ela para outras células, ela vai se alterando de acordo com o mesmo deslocamento de linha ou de coluna, se assim houver. Aqui ele vai arrastar da célula C1 até C5 e quer saber então que fórmula vai aparecer na célula C4 para então eu calcular o resultado da fórmula da célula C4 e chegar ao resultado da questão final. Eu sei que parece complicado num primeiro momento, mas vamos separar tudo para ver direitinho. Eu fiz o seguinte aqui para vocês, separei então só a planilha, destaquei aqui para vocês que ele disse que a fórmula original, esta aqui, está na célula C1, acabei de mostrar aqui para vocês que fórmula está na célula C1, então vou botar aqui embaixo. Então já sabemos que a fórmula que está na célula C1, que vai dar início à propagação, é cifrão A, cifrão 1, acento circunflexo significa potência, então no expoente 1/2, 1,5 aqui, fecha parênteses, asterisco B1 multiplicado por B1. Lembrando que o acento circunflexo é potência, a barra é divisão e o asterisco é multiplicação. Bem, esta é a fórmula que está em C1 e que gerou o resultado 6, mas ele quer o valor que vai ser mostrado na célula C4 quando ele arrastar a alça de preenchimento de C1 até C5, que valor vai aparecer na célula C4. Para descobrir isso, nós vamos fazer o seguinte, já que ele pediu o valor que vai ser mostrado na célula C4, vamos colocar aqui no nosso rascunho C4 e descobrir que fórmula vai aparecer na célula C4 para depois calcular esta fórmula. Vamos fazer passo a passo aqui. Observa a dica. A parte que tem cifrão não altera de jeito nenhum, porque a parte que tem cifrão numa referência de célula faz com que essa referência seja absoluta. Isso faz com que ela não altere quando eu propago com a alça de preenchimento. Então aqui o cifrão A, aqui embaixo vai continuar sendo cifrão A na célula C4. Assim como era na célula C1, na C4 também vai continuar cifrão A. O cifrão congela, ele não permite que a fórmula naquela referência tenha alteração.
O 1 também tem cifrão, aqui aparece cifrão 1, o que tem cifrão não altera, é a parte absoluta, fica igual, então aqui cifrão 1 vai permanecer. Os operadores também não alteram, então o operador acento circunflexo, que é potência, fica igual. O parênteses não altera. O 1 não altera, porque os valores diretos, que não são referências de célula, como o caso do 1, também não alteram. A barra, que é divisão, não altera. O 2 não altera, porque é um valor direto. O parênteses não altera. Até agora tudo igual. O asterisco também não altera. Agora, aqui temos B1. Agora é uma referência de célula que não tem cifrão. Esta é uma referência de célula relativa, e ela se modifica quando eu copio e colo, quando eu uso a alça de preenchimento, se houver deslocamento ou de coluna ou de linha. Nesse caso, percebe que ele está indo da coluna C para a coluna C, porque é C1 para C4, então não tem deslocamento de coluna, é C para C. Como não tem deslocamento de coluna, mesmo esta coluna B sendo relativa, não tendo cifrão, aqui embaixo ela permanece B. Porque não houve deslocamento de coluna C para C, então B continua B. Coluna C para C sem deslocamento de coluna. Então a coluna relativa a B, mesmo sendo relativa, continua B. Agora, houve deslocamento de linha, porque ele deslocou, observa, da linha 1 para a linha 4. Então esta linha 1 sem cifrão é relativa e tem que deslocar também até 4. Então 1 vai virar 4 também. Observa, houve 1, vamos partir aqui do 1. 1, 2, 3 deslocamentos de linha. Por isso, eu pego esse 1 relativo, mais 3 deslocamentos, 1 mais 3 deu 4. Que aqui estava bem visível, porque 1 deslocou para 4, então aqui é 1 também desloca para 4. Então a fórmula que vai aparecer na célula C4 e que eu devo calcular para chegar ao resultado final, porque ele quer o valor mostrado na célula C4. Então eu tenho que calcular a fórmula que está na célula C4. Esse valor que está aparecendo na célula C4 nós vamos ter que descobrir agora. Então vamos separar somente esta fórmula aqui, porque só a fórmula de C4 é que me interessa. Separei ela aqui bem grandona para vocês. Vamos substituir os valores das referências pelos valores encontrados. Então aqui é cifrão A, cifrão 1, é A1, coluna A, linha 1. Quanto vale, pessoal, a coluna A e a linha 1? Quanto vale a célula A1? Observa, A1 vale 9. Então vamos substituir aqui na nossa fórmula, aquele A1 substituímos por 9. Bem, aqui o 1 continua 1, 2 continua 2, mas aqui tem outra referência de célula, B4. Vamos descobrir quanto vale então B4, coluna B, linha 4, B4 vale 4. Então vamos substituir esse B4 por 4. Pronto, agora eu já tenho aqui a fórmula que eu tenho que resolver. A fórmula que eu tenho que resolver diz 9, e aí o acento circunflexo significa potência, é expoente. 9 no expoente de 1,5 multiplicado por 4. Isso, professor, vamos resolver primeiro o que está entre parênteses? Até poderíamos resolver aqui 1 dividido por 2, 1 dividido por 2 vai dar 0,5 e aí vai ficar 9 no expoente 0,5. Mas antes vamos relembrar uma propriedade matemática sobre a questão de um determinado valor no expoente 1,5. Quando nós temos um determinado valor no expoente 1,5, vamos tentar lembrar essa regrinha matemática. Eu vou separar aqui para vocês, por enquanto, só esse 9 no expoente 1,5. Vamos separar e vamos lembrar aqui de uma regra importante da matemática quando nós falamos de um número elevado ao expoente 1,5, nesse caso específico, que é o 9 elevado no expoente 1,5. Vamos pensar um pouquinho nessa regra matemática? Observa aqui. Eu tenho aqui a raiz e aqui eu tenho uma raiz enésima. Uma raiz enésima, aqui uma variável, o n. E aqui eu tenho um valor no expoente m, dentro dessa raiz enésima, que é a mesma coisa do que um valor, no caso a aqui, no expoente de m sobre n. Vamos pensar um pouquinho? Vamos tentar aplicar essa nossa situação de 9 no expoente 1,5 para ver o que significa isso de fato nesse regramento matemático. Observa comigo. Vamos imaginar então, é 9 no expoente 1,5, seria o A no expoente mn. Então vamos pegar esse A e vamos substituir pelo 9 aqui, ó. Perfeito. Agora vamos pegar esse m aqui, já que é 9 no expoente 1,5, vamos trocar esse m aqui por 1.
e vamos botar no lugar do n, vamos colocar o 2 aqui para descobrir. Então aqui é substituição só, 9 no expoente 1,5. Transformando isso em raiz, em radiciação, vamos ver como é que fica? Vamos pensar aqui, vamos abrir uma raiz aqui para formular. Esse 9 aqui é o a. Então o a aqui vai para dentro aqui dessa minha raiz. Observa, vamos colocar o a aqui, ó, ok? O a é o 9, botamos o 9 aqui. Vamos botar o n agora. O n é quem aqui da nossa historinha? Quem é o n da nossa história, pessoal? É o 2. Então vamos colocar o 2 aqui e vamos colocar o 1 como sendo o m ali. Observa, o 2 é o nosso n, ele vai para essa posição em raiz, né? E aqui vamos ter o 1, que é o m da nossa historinha, que vai para essa posição. Então, na verdade, 9 no expoente 1,5 é essa situação que eu acabei de mostrar. Só que essa situação a gente pode fazer algumas coisinhas, como, por exemplo, 9 no expoente 1 é a mesma coisa que 9, então eu tiro aquele 1 ali. Beleza. E quando a raiz é quadrada, a gente não costuma representar com o 2, basta botar a raiz, então tirei o 2. Então quer dizer que 9 no expoente 1,5, matematicamente, é a raiz quadrada de 9. 9 no expoente 1,5, que eu tinha ali, é a mesma coisa do que a raiz quadrada de 9. Então, tudo isso aqui eu vou substituir de maneira bem simplista por 9, a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é quanto, pessoal? Como todo mundo conhece, é 3, né? 3 multiplicado por 3 dá 9. Então, a raiz quadrada de 9 aqui é justamente 3. Então, quer dizer que eu posso substituir o 9 no expoente 1,5 como sendo raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Então, vamos fazer essa substituição lá. Eu pego esse 9 no expoente 1,5, que eu sei que é a mesma coisa do que raiz quadrada de 9, e aí substituo por 3. E aí, o que sobrou na minha fórmula? Tudo isso é 3 multiplicado por 4. E 3 multiplicado por 4, o resultado final é 12. Então, tá aí a resposta. Na célula C4, nós vamos encontrar 12 como resposta. Vamos voltar para a nossa questão, pessoal? Qual é a resposta? Letra C de Canadá, 12. Uma questão que mistura não só a parte das planilhas de cálculo do Excel aqui, mas também os regramentos matemáticos. Ok, pessoal? Beleza. Se gostou da nossa questão, não esquece, marca um gostei. Se gostou do nosso vídeo, é claro, se inscreve no nosso canal aqui e ativa o sininho para receber notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos.